Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz esteja com você nesse dia maravilhoso. Hoje mais um devocional para você, amém? Para te alimentar, para te instruir, te dar revelação acerca da palavra de Deus. O texto lá hoje vai ser de Números 32, 23, ok? Onde se diz assim: mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e estejam certos de que não escaparão desse pecado cometido. Opa, o que eu quero falar a respeito disso hoje? Para você, pense nas consequências. Pense nas consequências. Uma das leis fundamentais da física é exatamente essa. Nós aprendemos isso na escola. Cada ação corresponde a uma reação. E essa reação ela é sempre igual ou oposta à sua ação. Mesma intensidade ou totalmente oposta. Então, da mesma forma, isso se aplica na vida espiritual. É um princípio espiritual imutável, não muda. Não tem como mudar. Essa é a lei da semeadura, conhecido como a lei da semeadura, né? Em outras palavras, nós colhemos o que nós plantamos. Você planta um grãozinho de milho, o que você vai colher? Você vai colher uma espiga cheia de milhos. Você não vai colher outra coisa. Então nós precisamos entender que o pecado, o erro, ele gera uma consequência. Amém? A ilusão do pecado, a qual mais cega as pessoas hoje, é que elas acham que, por serem perdoadas, elas podem evitar a ramificação desse pecado. Pensamos que nós podemos nos safar, podemos nos dar bem, porque Cristo já nos perdoou, sem sofrer nenhuma consequência, porque a cruz de Cristo já nos deu perdão, já nos justificou de todo o pecado. Esse é um entendimento totalmente distorcido, totalmente errado da palavra. Por quê? O nosso Deus, ele é amor? Amém. Ele é bondade? Amém. Ele compreende? Sim. Porém, o ato me leva a uma consequência. Não em si, eu sou castigado pelo que eu fiz. Eu sou perdoado, porque Deus me ama. A cruz é a expressão do perdão de Deus sobre a minha vida. Então ele é tão amoroso que ele não tira, ele não isola o fato de que essa ação que eu cometi vai se tornar uma reação na minha vida. Porque eu preciso entender e compreender que os meus atos, eles não ficam impunes, sejam bons, sejam ruins. Então o que acontece? O pecado ele tem um preço. Se você está pensando em pecar, transgredir contra Deus, pense bem nessa verdade sensata que a palavra do Senhor nos ensina. A graça, amém? Ela não anula a consequência do pecado. Deus ele nos perdoa quando nós pecamos, ele joga no mar do esquecimento, não se lembra nunca mais daquele pecado. Ele vai continuar nos amando, ele vai continuar nos usando, vai continuar nos abençoando, ele vai continuar nos instruindo, nos capacitando, nos enchendo de graça, de unção. Vai continuar, não vai mudar o seu propósito em relação a você quando você peca. Não vai mudar a visão de Deus em relação a você quando você peca. Ele continua o vendo da mesma maneira, não importa o que você fez. A questão é que qualquer consequência, ela virá devido ao ato que eu cometi. Um exemplo, muito comum, traição, relacionamento extraconjugal. Quando eu cometo um pecado desse, eu posso colher a consequência dentro do meu relacionamento, do meu casamento, pelo resto da minha vida, por muitos anos, com um sentimento de remorso, com um sentimento que eu não consigo arrancar de dentro de mim. Mas nós precisamos entender que
as consequências do pecado que eu cometo, ele também pode afetar outras pessoas. Eu tenho que tomar cuidado, pois quem está ao meu redor eu amo de verdade, então eu não quero afetar a vida deles. As consequências do pecado, elas vão longe, pode até ir para a próxima geração. Por isso eu preciso ter muita clareza e pensar bem antes de cometer algo errado na minha vida. Se eu estou sendo tentado a desobedecer, preciso pensar nas consequências. Se eu pequei, estou sofrendo os efeitos desse pecado, eu preciso me voltar para Deus com o meu coração totalmente arrependido. Vou colher as consequências desse pecado. Deus não vai tirar as consequências de mim, porém Ele vai me restaurar, Ele vai me capacitar, porque Ele me ama, para que eu passe por essas consequências, para que eu vença essas consequências, e com esse resultado eu aprendo a não mais cometer esses erros, porque eu vou avaliar que não vale a pena. Eu sofri, fiz pessoas sofrerem por causa desse meu ato, por causa dessa minha irresponsabilidade. Então eu escolho não pecar. Pecado está na minha natureza, mas as minhas escolhas que vão levar eu a sofrer as consequências ou não. Amém? Que você possa nesse dia declarar ao Senhor: Pai, guarda-me de todo pecado, me ajuda a vencer, me ajuda a rejeitar, me ajuda a não pecar, Pai. Por mais que eu peque, Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda a compreender que a ramificação desse pecado, da desobediência, vai gerar consequências na minha vida. E se eu pecar, Deus, me ajuda a vencer as consequências. Me fortalece, Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus que me ajuda, que me capacita. Amém? Que nesse dia você possa ser abençoado com essa palavra. Amém? Não se preocupe, não lute para não pecar. Apenas peça para Deus: me ajuda, Senhor. Me ajuda a entender que há uma consequência e que eu possa, em nome de Jesus, ser bênção na vida das pessoas, na vida da minha esposa, dos meus filhos, do meu marido, do meu pastor, do meu líder, da minha família, do meu patrão, de todos ao meu redor, que eu possa ser bênção na vida deles. Amém? E canal do amor de Deus. Que essa mensagem possa ficar gravada no seu coração. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, amém? Esse vídeo, ajudando outras pessoas. Se inscreva no nosso canal para estar recebendo as notificações diárias, acionando o sininho. Fique na graça e na paz do Senhor, amém? Deus te abençoe, querido.